Bom, gente, olá, meu nome é Juliana Marins, sou professora de língua portuguesa e o curso que a gente vai começar hoje é um curso de exercícios com fundamentação teórica da Banca CESP e é um curso em que a gente vai analisar provas que são basicamente compostas por questões que a gente vai julgar como certas ou erradas. E para isso, a gente vai usar algumas técnicas que são um pouco diferentes daquelas técnicas que a gente usa para resolver questões do tipo múltipla escolha, com 4 ou 5 opções. Além disso, a gente vai usar essa fundamentação teórica que vai nos ajudar a compreender, né, por que a questão está certa ou por que a questão está errada, e vamos retomar alguns conceitos que certamente vocês já viram nos estudos de vocês, aí na preparação que vocês estão fazendo para o concurso, para os vários concursos que vocês vão fazer. Bom, gente, então vamos lá ler o texto 1 dessa prova da CESP, do TCU, né, que foi uma prova de 2011. Então, na história das ideias, são raras as proposições gerais que não se desfazem em exceções. É necessário, no entanto, generalizar e comparar, e a generalização que nos servirá de ponto de partida está entre as mais robustas de que a história das ideias é capaz. Eila, o grande divisor de águas no tocante à evolução da noção de progresso civilizatório e do seu impacto sobre a felicidade humana foi o iluminismo europeu do século XVIII, a Era da Razão. A equação fundamental do iluminismo pressupunha a existência de uma espécie de harmonia pré-estabelecida entre o progresso da civilização e o aumento da felicidade. Esse texto, na realidade, tem mais um parágrafo, mas esse parágrafo é completamente irrelevante para a resolução dos itens que estão associados ao texto. São 4 itens e os 4 estão associados ao primeiro parágrafo. Então, vamos direto lá para os itens, né? Com base no texto acima, julgue os itens. Então, primeiro, preservando-se a coerência e a correção gramatical. Quando a gente está falando em coerência e correção gramatical, a gente vai olhar para aspectos que são aspectos de concordância, de regência, de colocação pronominal, nesse sentido, né? Seu primeiro período poderia ser assim reescrito. É raro na história das ideias que se encontre proposições de natureza geral que se mantenham firmes diante de exceções. Então, a primeira coisa que a gente deve observar, né, para a gente falar de correção gramatical, é que apareceu um C aqui, tá certo? Esse C está associado ao verbo encontrar aqui, a forma verbal do verbo encontrar. Primeira coisa que a gente vai perceber é que esse C está colocado antes do verbo, porque aqui aparece um que, e esse que é uma palavra que a gente chama de palavra atrativa. Então, a colocação desse C tá ok, tá correta. Muito bem. Depois a gente tem assim, encontrar com esse C aqui na frente já me dá uma ideia de que eu posso aí ter uma voz passiva sintética ou então uma indeterminação do sujeito, tá certo? Então, a gente vai agora dar uma olhadinha aqui nesses conceitos para a gente poder ver como é que isso acontece. Então, a gente vai ter aqui assim, ó, voz passiva, a gente vai construir com verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos, tá ok? Então, a gente vai pensar o seguinte, no caso lá do nosso item, a gente tinha um C. A presença desse C, né, me faz pensar em voz passiva, que a gente chama de pronominal, tá certo? Ou sintética. O que é essa voz passiva pronominal ou sintética? Eu vou ter a forma verbal, transitiva direta ou direta e indireta, mais o pronome ser, ok? O que vai acontecer aqui? O que eu posso ter que pode ser importante aqui para a gente pensar, né? Quando eu tenho voz passiva, né? Eu tenho sujeito, certo? Então, vai haver uma relação de concordância entre o verbo que aparece na voz passiva e o seu sujeito, que é um sujeito paciente, ou seja, aquele que sofre a ação do verbo, tá certo? Então, a gente vai voltar lá para analisar se é esse o caso que a gente tem com o pronome ser que apareceu no item, tá certo? E a forma verbal encontrar. Bom, muito bem.
Encontrar é transitivo direto. Para encontrar tem que ter alguém que encontra alguma coisa. Então é transitivo direto, tá certo? Ora, se esse ser está associado com esse verbo, o que eu tenho aqui? Voz passiva sintética, né? Ou voz passiva pronominal. Então, eu tenho que achar um sujeito para ele, né? Se na história das ideias que se encontre, é que seja encontrado, tá certo? Que seja encontrado que coisa? Proposições de natureza geral que se mantenham firmes diante das exceções, tá certo? Ora bem, então esse termo grandão aqui é o que? Sujeito. É o sujeito dessa voz passiva. Ora bem, se esse é sujeito desse verbo, proposições, que é um núcleo no plural, motiva aqui um verbo que tem que aparecer no plural. Portanto, nosso primeiro item aqui está errado, tá certo? Por quê? Porque não mantém a correção gramatical de imediato e isso já garante pra gente que o item está errado, tudo bem? Agora vamos lá para o segundo item. No segundo período, por meio do emprego de generalização, que, as, que e ideias, o autor retoma o sentido, e ele está falando aqui em sentido, de quê? De proposições gerais, que aparece lá no iniciozinho. Agora a gente vai ter que voltar no texto para a gente ver se esses termos estão de fato retomando a ideia do termo proposições gerais. Então vamos lá, ó. Proposições gerais apareceu aqui na frente, aqui no início, né? Tá aqui, proposições gerais. Então vamos lá. Aí a gente tem aqui generalização. Depois tem aqui que, depois tem aqui o as, já vou localizando, e depois temos aqui ideias, antes temos aqui o que, tá certo? Então vamos pensar a seguinte coisa. Proposições gerais tem relação, generalização, retoma a ideia de proposições gerais? Retoma, porque o que é uma proposição geral? Exatamente é uma generalização. Então aqui tem a conexão, né? Então aqui mantém a retomada do sentido de proposições gerais, tá certo? Agora vamos olhar para o que. O que esse que está fazendo aqui? Esse que é um pronome relativo, tá ok? Tá fazendo o quê? Retomando generalizações. Generalização, por quê? É a generalização que nos servirá de ponto de partida. Quer dizer, a generalização nos servirá de ponto de partida, tá certo? Muito bem, então, beleza. O que está retomando generalização mantém a conexão com o quê? Com proposições gerais. Depois, nos servirá de ponto de partida, né? A generalização está entre as mais robustas. As o quê? O que significa esse as? As generalizações, ou então as proposições gerais, tá certo? Esse as, que também é um pronome, poderia ser equivalente, né, a aquelas, tá correto? Aquelas mais robustas. Aquelas o quê? Aquelas proposições gerais. Então, mantém a conexão. Então, aquelas mais robustas de que a história das ideias é capaz. Então, a história das ideias é capaz dessas proposições, tá certo? Mais robustas. Então, esse que também aqui é um pronome relativo, tá retomando justamente esse as. Mantém a conexão. Agora, a história das ideias não retoma, tá certo? Essas ideias não são as proposições gerais, são as ideias, né, da história, são as ideias que estão aí no curso da história. Portanto, o nosso item, vamos voltar lá no item, tá certo? O nosso segundo item está errado, beleza? Então, o nosso primeiro aqui estava errado, né? Como a gente já tinha dito, tá certo? Pela falta aqui, né, da relação de concordância entre o verbo e o sujeito. E o nosso segundo item também está errado. Por quê? Por conta aqui do problema da palavra ideias, que não retoma o sentido de proposições gerais. Tá ok? Então, agora a gente vai prosseguir aqui nos itens, tá? Então, vamos lá para o item 3, né? A relação entre, deixa eu apagar aqui, progresso civilizatório e felicidade está associada a um momento histórico específico, o iluminismo.
embora o texto indique que a relação entre esses elementos possa ser observada em outras épocas e movimentos históricos. Bom, a gente vai ter que voltar lá no texto, né, para conferir se é isso mesmo. A gente já vai voltar no texto exatamente nessa parte aqui, ó. Eila, né? Eila o quê? A ideia, a generalização, né, que o autor está aqui propondo pra gente, né? O grande divisor de águas no tocante à evolução da noção de progresso civilizatório e do seu impacto sobre a felicidade humana foi o iluminismo europeu do século XVIII. A gente pode parar aqui. O que a gente vai perceber aqui? O autor realmente está fazendo uma associação entre o iluminismo, esse período histórico, e a evolução da noção de progresso civilizatório e o seu impacto sobre a felicidade humana. Mas ele faz referência a esse momento histórico como o grande divisor de águas. Ora bem, se é o grande divisor de águas, não é um único, porque se fosse um único, seria um único, exclusivo, né? E não seria o grande divisor de águas. O grande divisor de águas corresponde aí ao principal, né, momento, no caso, enfim. Então, a presença aqui dessa expressão, o grande divisor de águas, faz com que a gente possa pensar que, então, o autor enxerga o iluminismo como um dos momentos históricos mais importantes, mais relevantes para a associação da noção de progresso civilizatório e da felicidade humana, mas não é o único, não é exclusivo. Portanto, se a gente voltar lá no item, a gente vai ver o quê? Que conforme ele está dizendo aqui, né? Se a gente voltar lá no item, a gente vai ver o item 3 que a gente está vendo, a gente vai ver que, então, o iluminismo é esse momento histórico, né? Que promove, né, essa associação entre o progresso civilizatório e a felicidade, mas o texto indica, né, que a relação entre esses elementos possa ser observada em outras épocas e movimentos históricos, e isso justamente está associado àquela expressão que a gente já tinha visto, o grande divisor de águas. E, sobretudo, aqui, né, a gente vai ter aqui o grande divisor de águas, é justamente um deles, e não o único, não o exclusivo, tá certo? Então, a 3 realmente está correta, tá certo? Então, agora vamos lá para a alternativa, para o item 4, né? Então, vamos lá. O reconhecimento pelo autor de que seu argumento está fundamentado em base frágil, a generalização na história das ideias, e de que essa generalização é necessária, funciona como forma de evitar, no nível do discurso, eventuais críticas ao seu posicionamento. Ora bem, quando a gente fala no nível do discurso, a gente está falando de quê? A gente está falando na intenção comunicativa, tá certo? Então, todo o texto é produzido com uma determinada intenção, né? O autor tem sempre uma intenção, e isso é o nível do discurso, é no nível do que eu quero dizer. Muito bem, então, se a gente voltar lá no texto, para retomar, né, essas duas coisas, né, para verificar o quê? Se realmente ele reconhece que o argumento tem base frágil e se ele afirma que a generalização na história das ideias é necessária, né? Então, a gente volta lá para ver se é isso mesmo que ele diz. Então, tá lá. Na história das ideias, são raras as proposições gerais que não se desfazem em exceções. O que ele está dizendo aí pra gente? De uma maneira geral, na história, né, das ideias, as proposições gerais, ou seja, as generalizações, costumeiramente, né, caem por terra, são desfeitas, através de quê? Da presença de exceções. Muito bem. Então, se ele me diz isso, o que ele está me dizendo é que a maioria das generalizações não pode ser feita, é frágil, enfim. Por quê? Porque se desfazem em exceções. Mas não são todas.
Porque se ele me diz que são raras as proposições que não se desfazem, são raras, mas existem as que não se desfazem, evidentemente. Então, aí, o que ele faz depois? É necessário, no entanto, generalizar e comparar. E a generalização que nos servirá de ponto de partida está entre as mais robustas de que a história das ideias é capaz. Ou seja, o que ele está dizendo para a gente é o seguinte: se por um lado as generalizações, né, são frágeis porque, não raro, elas caem por terra em virtude da presença de exceções, por outro lado, há aquelas que não caem por terra porque não apresentam exceções e que é uma dessas que ele vai tomar para si para poder sustentar a ideia que ele está apresentando no texto, tá certo? Então, se a gente avançar lá no item, né, a gente vai perceber que, de fato, ele utiliza esses dois conceitos, né, essas duas estratégias, digamos assim, o reconhecimento de que o argumento é frágil e a afirmação de que a generalização é necessária, de que a gente precisa fazer generalizações para evitar, né, para dizer para quem está lendo: olha só, você que está lendo meu texto é assim, eu sei que meu argumento não é forte, mas em compensação eu vou utilizar aqui algo que é necessário, é inevitável usar esse tipo de estratégia que é a generalização. Portanto, o nosso item está correto, tá certo? Aí agora a gente vai então passar para o próximo texto, que na realidade é um texto que tem aqui uns gráficos, né? Tem umas informações visuais, né? Umas figuras, e a gente vai analisar aqui o que está acontecendo, né? Quais são as informações relevantes aqui. Então, como o brasileiro vê a felicidade? Então, uma pesquisa feita pela Fiesp em 2010 revela o nível de felicidade no país e o que influencia a satisfação com a vida. Então, a gente tem nessa primeira área aqui do gráfico, né, os fatores mais importantes para se sentir feliz segundo os entrevistados pela pesquisa. Então, a gente tem lá, né, que em 2009, aqui são elencados os fatores que foram apontados como responsáveis pela sensação de felicidade e aqui os percentuais. Aí, desse lado de cá, a gente vê a diferença entre os sexos. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui que dos homens que foram entrevistados, que a gente não sabe quantos são, tá certo? 64% consideraram ter dinheiro como o fator mais relevante para se ter felicidade. Enquanto que no rol das mulheres, né, pensando nas mulheres que foram entrevistadas, no total de mulheres, 64% delas, né, achavam isso, que ter dinheiro era o fator mais relevante para se sentir feliz. Aí, nessa parte aqui inferior da pesquisa, a gente tem a medição do grau de felicidade, né? Então, tá lá, em geral, os brasileiros entrevistados se consideram mais felizes no momento atual do que no passado. Então, tem essa parte aqui que tem esse gráfico, né? Que mede a sensação de felicidade, né, há 5 anos, né, se as pessoas se sentem mais felizes agora ou se elas são igualmente felizes ou se são menos felizes. E desse lado a gente tem a comparação entre os sexos. Aí a gente tem aqui exatamente que dos homens, né, em 2010, 45% afirmaram se sentir felizes, enquanto em 2005 os mesmos 45% afirmavam que se sentiam felizes. As mulheres... nas mulheres a gente tem aqui uma diferença de percentual, né? A gente tem aqui 48% das mulheres se declarando felizes em 2010, ao passo que a gente tem aqui 45% em 2005. Então aqui há um decréscimo do percentual de mulheres que se sentem felizes, tá certo? Então agora a gente vai passar para a avaliação dos itens, né? Então vamos lá. Cada um dos itens a seguir apresenta uma afirmação referente aos dados da pesquisa a que se refere o texto. Julgue-os quanto à correção gramatical, então a gente vai pensar em questões como colocação pronominal, regência e concordância, tá certo? E a conformidade com os dados apresentados. Então a gente também vai ter aí questões que têm a ver com a interpretação dos números que aparecem aí, tá certo? Então vamos lá. Mais de 50% dos homens e mulheres entrevistados considera o dinheiro como uma fonte de felicidade.
Grande parte desse grupo é formada por homens, que respondem por 64% dos indivíduos que pensam assim. Ora bem, agora é claro que a gente vai ter que voltar no gráfico para ver se esses números conferem. Então a gente tem aqui, ó, no primeiro gráfico tá aqui, ó, ter dinheiro foi o fator apontado com 58,8% por 58,8% dos entrevistados. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que, de fato, mais de 50% dos entrevistados, entre homens e mulheres, a gente não sabe qual é o quantitativo de homens e de mulheres que foram entrevistados, mas a gente sabe que do total geral, 58% das pessoas apontaram que ter dinheiro era o fator mais relevante para a gente se sentir feliz. Só que, se a gente olhar para essa parte aqui do gráfico, a gente tem aqui esse percentual de 64 que aparece no item e que pode induzir a gente a errar. O que esse 64% quer dizer? O que ele representa em relação ao gráfico? Ele representa o seguinte: do número total de homens, 64% apontou ter dinheiro, apontou que ter dinheiro é o fator mais relevante para que a gente se sinta feliz. Agora, não existe nenhuma única menção à quantidade de homens e mulheres. Então, na nossa alternativa, o que acontece? A gente tem aqui o problema que grande parte desse grupo é formada por homens. Isso não está escrito no gráfico, a gente não tem como saber, essa informação não está no gráfico. Portanto, de cara, esse item já está errado, né? E aí, que respondem por 64% dos indivíduos que pensam assim, isso também não é verdade, porque 64% é um percentual que está relacionado com a quantidade, com o percentual de homens, né, com a quantidade de homens, independente de qual for essa quantidade, que consideram ter dinheiro como o fator preponderante para a gente se sentir feliz. Então, a opção está realmente errada, né? Então, agora a gente vai passar para o item 6. Nota-se um decréscimo no número de mulheres que se declaram felizes quando se compara os dados colhidos em 2010 àqueles de 2005. Olha bem, aqui a gente tem um item bem capcioso. Por quê? Quando a gente estava lendo lá, né, o gráfico, a gente apontou exatamente aqui uma diferença, a gente identificou aqui exatamente o quê? Uma diferença entre esses dois números que são correspondentes, né, aos períodos de 2010 e 2005 com relação às mulheres que se declaram felizes. Olha só, isso é um problema sério, por quê? Quando a gente olha para esse percentual, automaticamente a nossa vontade é fazer o quê? O item está correto. Mas a gente deve atentar que a diferença aqui é uma diferença de percentual. E o item, vamos voltar lá para a gente conferir, o item não fala de percentual, o item fala de número. A gente não sabe qual é o número absoluto de mulheres que foram entrevistadas em 2005 e em 2010 e a gente não sabe a que número corresponde o 45% que aparece em 2005 e os 48% que aparecem em 2010. Então, aqui o problema está nesse termo aqui, né? Nessa palavra aqui. Não é no número, é no percentual. Percentualmente, houve sim, né? Há sim uma diferença. Agora a gente não sabe qual é a correspondência que isso tem em números absolutos. Então, o nosso item está errado. Tudo bem? Então, agora a gente vai passar para o item 7. Então, a pesquisa da Fiesp levantou dados estatísticos acerca dos fatores que os brasileiros julgam estar ligados à felicidade, como, por exemplo, a idade e o casamento. Ora bem, o que acontece aqui? A gente voltando lá, rapidinho, né, a gente já viu, realmente levantou esses fatores? Levantou. Um deles é o casamento? Ser casado, tá certo? O outro era idade. Ou seja, tem aqui ser jovem, certo? Então tem aí
o fator idade atuando como o fator casamento e o fator idade, os dois fatores atuando como elementos que foram indicados, né? Como elementos que podem trazer aí a felicidade ou ser indicadores da felicidade, tá certo? Então, o nosso item 7 está correto.